Oi, meninas, bom dia. Vou tirar o som de vocês porque eu preciso do feedback. Aí vocês podem me ajudar, tá bom? Oi, Cris, tudo bem? Para quem tem prática, vocês podem clicar no botão do microfone e dizer para mim se vocês conseguem ouvir bem, por favor. Ouvindo bem, bom dia, Yu. Obrigada. Oi, oi, bom dia a todas. Ouvindo bem sim também, Ju. Não sei porque eu não consigo ouvir vocês. Estou vendo que alguém está falando, mas eu não ouço vocês. Bom dia a todas. Eu estou ouvindo corretamente. Cris? Oi, Clica no botãozinho do microfone, que ele vai ficar azul, para poder me dar o ouvindo. feedback que se estão ouvindo direitinho, porque eu consegui gravar, né? Mas eu queria ter certeza se está tudo ok. Oi, Ju. Oi, bom Ouvindo dia a bem, todas. Yu. Aqui é a Maria. Eu estou ouvindo muito bem, ok? Obrigada. Não consigo ouvir vocês. Será que eu tenho que desconfigurar alguma coisa? Também não sei mexer muito, mas se alguém puder ir no comentário, então, na página, né? Quem tem prática, para deixar um comentário se está ouvindo direitinho o meu som ou não, tá bom? Ah, que bom que vocês estão ouvindo direitinho, tá? Vou só aguardar mais uns 2, 3 minutinhos e aí a gente começa, tá? E fico bem feliz, né, por estar aqui com vocês. Ai, achei tão fofa uma senhora, a querida Alda, né, Alda? Depois você vai ouvir. Ela ficou preocupada, né, se iria atrapalhar, né, alguma coisa assim. Mas, deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir ainda ou não. Eu estou fazendo os testes. Vocês conseguem? Vou fechar aqui porque fica dando um barulhinho. Vou falar e eu gostaria de que vocês me ajudassem se conseguem me ouvir. Oi, Regina, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir agora? Cris, você pode escrever para mim, por favor, se consegue me ouvir? Porque eu estou no computador e fica mandando mensagens toda hora, né? Então atrapalha. Ai, que bom, Cris. Obrigada, tá, pelo feedback. E então a querida nossa amiga Alda, ela falou, ai, mas eu tenho medo de atrapalhar. Eu falei, ixi, então vamos ficar todos juntos atrapalhados aqui, porque é a primeira vez que eu faço isso, né? E resolvi isso ontem, né? Ontem, quando eu me levantei, intuiu bastante de passar, né? Vim aqui falar com vocês. Deixa eu tirar o microfone, permitir, né? Quem levantou a mãozinha. Só não sei porque eu não estou ouvindo vocês, né? Mas vocês podem falar, tá? E aí eu falei, vamos fazer bagunça juntos, né? Porque aqui não é para ser nada pesado, é para ser divertido e aqui a gente está aprendendo todo mundo junto, né? Tá? Eu tirei o seu microfone, viu, Regina? Só não sei se vocês não estão conseguindo falar. Cris, eu não consigo te ouvir, não sei se você falou, mas quem quiser falar depois no final eu vou tirar o microfone, tá? Vou esperar só mais 2 minutinhos e a gente começa. E se tiver se o som não tiver bom, alguma coisa, se vocês puderem me mandar lá na página onde eu pergunto, o som tá bom, por favor? Aí vocês podem me escrever
que eu consigo ir acompanhando. Ah, você falou, Cris, eu não te ouvi. Então, eu que não estou tendo retorno. Ixi, também não sei configurar. Deixa eu ver se alguém souber mais isso. Não sei se é aqui. Não sei fazer. Também tem que aprender, né? Então, eu até falei que no final eu iria abrir para vocês falarem, mas também se eu não consigo ouvir, estou aprendendo, viu, gente, também. Não sei como é que vai ficar, mas pelo menos está conseguindo. Que bom, Regina, que o som está muito bom. Então, já consegui colocar para gravar, tá? A gente vai estar começando, né? Depois as pessoas vão entrando. Oi, Alda, tudo bem? Estava falando de ti, que bom que você está aqui, tá? Vamos fazer bagunça juntas, tá bom? Eu também estou aqui fazendo bagunça, porque eu estou perdida aqui nos teclados. Inclusive, eu já consegui, tipo, tirar o microfone, né, para vocês falarem e tal, quem levantou a mãozinha, mas eu não estou tendo retorno, né, do som de vocês, né? Então, eu não sei se alguém souber como configurar, me escreva aqui no chat, aqui nesse último, né, que o som está bom. Eu estou conseguindo ler, né, meio que na hora, tá? Mas então a gente vai começar, tá? Agradeço a presença no momento só tem meninas, né, de todas vocês. Fico bem feliz, tá, pela participação ativa. Sei que cada um faz as coisas no seu tempo, né? E eu prezo muito isso, por conta que a gente já é muito massacrado no sentido de tudo, né? Ter que fazer conforme o que os outros pensam, o que os outros querem, conforme o tempo dos outros. Então, eu procuro sempre, claro, né? A gente tem as nossas responsabilidades, né? E temos bastantes, mas procuro sempre fazer as coisas no meu tempo, no meu ritmo, né? Na minha sinfonia, na minha melodia, né? E eu acho que essa informação é bem importante, né, para cada um de nós refletirmos. A gente está findando um ano, né? E eu nunca vejo assim, tá acabando o ano, agora é vida nova, ano novo, porque tudo também depende da plataforma, né? Se a gente for falar dentro das palavras, né, dos trabalhos do Dr. Grabovoi, a gente está terminando uma plataforma, né, de um ano, olhando pelo livro Métodos de Concentração mensal, né, mas a gente consegue ver a nível mais macro, a nível de um ano, de anos atrás, né, e para os anos vindouros, né, para os anos que estão vindo, né. Então, mas é interessante esse período de diminuir um pouco o ritmo, né? Assim que possível, dentro do momento de cada um também, né? Cada um está vivendo num mundo, num tempo, numa situação, né? Mas é muito importante essa reflexão para que a gente pare realmente e observe o que não está nos agradando, né? Nesse momento, tá? Para que a gente possa melhorar e transmutar, né? Eu estou aqui tirando o microfone, tá, de vocês, mas eu não estou tendo retorno de vocês. Mas, quem sabe, né? Depois eu consiga encontrar o botãozinho, né? Então, ontem, né? Porque, assim, para aqueles que já... A maioria que está agora aqui na sala, dentro, eu vejo que vocês são mais presentes, né? Gosto de comentar. Eu até vejo que as pessoas talvez ficam um pouco tímidas, né, de escrever, né? Eu gosto muito de ouvir assim as práticas, né, de cada um e até me intuiu de repente daqui a uns 21 dias retomar um outro encontro, né? Só não prometo porque a minha vida é uma gangorra, gente. Eu nunca sei onde vou estar. E eu não me importo com isso, eu gosto, né? Porque eu tenho uma direção e as coisas novas vêm acontecendo, então, que nem aqui, hoje, para entrar nessa plataforma, para mim é tudo. Oi, Clara, bom giorno! Seja muito bem-vinda. Então, a minha vida é uma gangorra, né? Eu não posso chegar e falar, a não ser quando é curso, né? Eu preciso colocar uma data, um horário, né? Para as pessoas também se organizarem.
Mas, tirando isso, é uma gangorra, mas não num sentido denotativo, mas eu adoro, né? Estar fluindo de acordo com o meu ritmo, junto com o ritmo do universo e no meu tempo, do meu jeito, né? Então, mas eu me intui bastante de repente, se houver interesse, daqui a 21 dias a gente retomar para aqueles que realmente praticarem, tá? Essas sequências numéricas que a gente vai falar hoje, que a gente vai se concentrar. Peço para que cada um de vocês tenha o objetivo claro em mente, né? Eu até deixei uma mensagem mais cedo, né? Que para aqueles que já entenderam que quanto mais a gente faz para os outros e pelos outros, as nossas situações naturalmente elas se resolvem. Por quê? Porque não dizem que o externo é o reflexo do nosso interno? Se o que a gente tem visto, vivenciado, participado, seja no trabalho, dentro de casa, nos pensamentos, né, nas situações cotidianas, não está muito harmoniosa, então há algo dentro de nós que precisa ser trabalhado. Só que às vezes a gente não consegue, né, encontrar, porque de verdade, se a gente soubesse, eu acredito que ninguém vai querer ficar se autodestruindo, automassacrando, autodenegrindo, porque não faz parte do nosso ser, né? A gente sempre deseja melhorar internamente, mesmo que ainda não tenha essa consciência. Então, o que a gente faz? Por exemplo, oi, Vânia, tudo bem? Então, quando a gente vê uma situação, um noticiário, né, que não é bacana, que não está harmonizado, já vamos fazer a concentração. Mas se eu fizer isso, eu não estou interferindo no livre-arbítrio da pessoa. Quem quer ter uma escolha ruim na sua vida? Me diz, né? E a gente não está obrigando ninguém a fazer nada, apenas a gente passa a possibilidade da consciência da pessoa, da consciência do coletivo, ter outras opções de escolhas, né? No sentido que a gente passa aqui as tecnologias, né? E ela recebe essa informação. E eu, na verdade, gosto de trabalhar muito com a tecnologia do amor, né? Então, eu mando muito a esfera do amor, faço muito, inclusive, quando tem... Até melhorou na rua de casa bastante, sabe? Aquelas motos que passam, né? E ficam fazendo aqueles barulhos, aquelas bagunças. Aí eu vejo uma esfera branca prateada, sabe? De amor, assim, irradiando para todos, trazendo paz, acalanto, harmonia, prosperidade. Eu já, né, preencho, né, com tudo que me vem, assim, brilhando, né, e emanando muito amor, e aquilo some, né, porque quem não está na frequência não vai aguentar, digamos assim, né? Por isso que tem se falado muito dessa separação do joio do trigo, não estou falando quem é melhor, quem é pior, mas apenas são frequências, vibrações, energias, né? E cada um fica na sua vibe. E quem realmente captou, né? Ela começa a ter mudanças muito rápidas, né? Então a gente passa a praticar, eu pelo menos faço isso, né? As tecnologias do Dr. Grabovoi 24 horas por dia, né? Estou fazendo acupuntura na minha mãe, aí eu botei as agonias lá, já trabalho as sequências numéricas de vida eterna, né, trabalho de vida eterna, essas situações todas para ela, e tem acelerado muito o empenho, né, o desenvolvimento dos tratamentos das pessoas das quais eu cuido. Então, cada um dentro da sua área pode atuar, né, porque nada é jogado fora. O que eu quero dizer? Cada um foi treinado, entre aspas, ou desenvolveu a sua história, e tudo tem um porquê, né? E logo, logo, todos nós saberemos o porquê, né? Porque a gente está entrando na era dourada da humanidade, apesar, né, de muitos não conseguirem ver, mas é isso que eu vejo, tá? Vejo todos, né, fazendo o que ama, de paixão, de coração, não aquele paixão desenfreado, mas assim, o que vem da alma, sabe? Aquele desejo de fazer aquilo. Então, eu estou aqui com vocês, esse é um desejo de alma de estar aqui com vocês nesse momento, né? Por isso que eu não faço mais nada que eu não tenha desejo no coração, exceto as coisas, né? Ainda algumas coisas do 3D, né? Lavar roupa, né? Fazer essas coisas, eu não curto muito, não, mas hoje eu faço, mas com muito amor também,
e muita compreensão, porque depois de estudar os ensinamentos, eu entendi o significado de cada trabalho, né? Mesmo braçal, mesmo, entre aspas, chatinho, eu consegui entender um objetivo maior em cada ação, né? Que a gente faz em cada situação que nos é presenteado, né, diariamente. Então, eu vejo as pessoas, né, cada um fazendo o seu melhor, desenvolvendo o seu melhor, criando novos saberes, né, que já temos internamente, mas precisamos relembrar, né, desenvolver novas capacidades, né. Vocês vão perceber que trabalhando com as tecnologias do Dr. Grabovoi, a gente passa a desenvolver novas capacidades, né? Eu, por exemplo, aqui para mim é como se fosse também uma nova capacidade. Aí você, mas é fácil, só olhar o tutorial. Mas para mim não foi tão fácil. Ontem eu vi, acho que uns 10 vídeos, mas cada um falava um pedaço, mas depois me intuiu também o que acontece quando a gente trabalha, né? Com as concentrações e tecnologias. É como se viessem informações, né? E foram me direcionando, e aí eu deletei o aplicativo e coloquei de novo no computador, né? Então, eu acho que o meu aplicativo era o mais antigo, então eu não achava as configurações, né? Agora eu só preciso achar como que eu consigo. Oi, Tatiana, tudo bom? Agora eu só preciso ver como que eu já liberei, mas eu não consigo ouvir vocês, né? Mas se alguém souber, enfim, qual teclado, vocês podem me falar. Então, né, essa é a introdução, né, importante para a gente refletir, né, da importância da gente ter nossos objetivos, né, e hoje, além aqui nessa sala, eu faço a partilha, né, das minhas práticas com o Grabovoi. Então, para mim é tudo muito novo, né, porque intuiu de fazer ontem, me intuiu de trazer para vocês séries numéricas para a normalização psicológica, né? São 2 volumes do Dr. Grabovoi. Eu não me veio uma intenção de trazer algo, né? Não só para vocês, mas para mim, tá? Então, não digo que essas sequências numéricas vão ser para vocês para o ano inteiro, mas estou mostrando como eu fiz e vocês podem utilizá-las, porque a gente sabe que quando a gente chega a outra pessoa por ressonância, então vai ajudar em algum momento, né? Mas estou compartilhando como que eu fiz, tá? Também gosto de fazer sempre de modo diferente para criar também novas situações. Então, eu peguei os livros, e de forma aleatória, né, mas sempre concentrada, objetivando, sempre alcançar, né, as metas, fui passando, sabe quando você pega, assim, é que eu faço digital, né, porque o livro está no digital, mas é como se a gente estivesse folheando o livro, não tem aqueles livros diários que a gente abre, assim, né, informação do dia, e aí você olha assim, caramba, nossa, estava precisando dessa mensagem, então, foi mais ou menos desse modo, né, então fui passando aqui com o mouse, e aí vinham as palavras, as sequências, aí fui incluindo, eu fui copiando e colando no Word, né, e depois, né, hoje eu fui contabilizar, né, eu falei, vou contabilizar quantas sequências que intuiu, né, não fiquei assim, vou passar 5 sequências, não, fui fazendo, até cessar essa vontade, né, dentro de mim, né, e ao total deram 23 sequências, né? Achei bem interessante, né? Quem trabalha com numerologia depois pode olhar, né? E então, falar assim, Yu estudou muito, porque geralmente, assim, para proferir alguma palestra, algum trabalho, eu estudo bastante, eu, né, concentro, pratico, mas esse também, né, foi ontem. Então, falar assim que eu estudei, né, como eu sempre falo para a palestra que eu dei agora há pouco, no dia 8, não foi, né, como desse modo, mas os materiais já foram estudados por mim também, lecionados, mas depois eu achei bem interessante, inclusive a ordem, né, que eu vou deixar para vocês depois, tá? Então, não se preocupem em ter que anotar a sequência. A gente está trabalhando também, né, desenvolver a nossa escuta ativa, né, que inclusive eu percebi o quanto eu tinha muita defasagem nessa questão da escuta ativa. Não sei se é por conta
de uma coisa meio que pessoal, né? Aqueles que sabem, eu tive uma formação em música clássica desde pequena, então, assim, quando eu ouço melodia, quando eu ouço um som, né, uma frequência, uma vibração, assim, no meu corpo ressoa muito rapidamente. Então, na verdade, para mim, palavra, ter palavra ou não ter palavra, nunca, como que eu posso dizer? Nunca me bloqueou de fazer as coisas, né? Então, por isso que eu tenho, apesar, né, vocês podem falar, mas você fala bem, você se expressa e tal, mas eu não tenho, tem algumas pessoas que você olha assim, você fica babando, você diz, nossa, a pessoa abre a boca e parece que está falando poesia, sabe? Tem um dom da fala, não estou falando da técnica, né, que a gente pode, mas a pessoa tem um dom da fala, eu não tenho. Mas eu percebi que quando tocavam músicas, né, tanto é que tem muitas músicas que eu, né, melodia, se você tocar uma vez, para mim, eu consigo memorizar rapidamente. Mas se você cantar junto com a melodia, eu não escuto nada. Não, hoje eu estou melhor, tá, gente? Mas eu não escuto nada. E aí, interessante que depois, né, eu vou falar um pouco nisso durante a prática, e aqui apareceu, né? Como eu falei, fui fazendo de forma aleatória, né? Sobre audição musical e escutativa, né? Que inclusive fala que ajuda, né, a gente a trabalhar a nossa desempenho, a função cognitiva criativa, e também, na verdade, isso de não prestar muita atenção, talvez, nas palavras, na fala, é porque eu era muito tímida, né? Então, começaram a vir muitos insights, né? Então, eu estou passando para vocês, não que essa vai ser a experiência de vocês com essas sequências, mas para mim foi bem interessante, né? A escolha das sequências, entre aspas, aleatório, né? Não existem aleatoriedade, mas sim sincronicidades, tá? Então, por isso que eu não costumo botar música ao fundo, ou alguma coisa assim, porque se eu, por exemplo, estou agulhando alguém, boto uma música clássica lá, eu vou viajar. Eu estou lá nos outros planetas, outros universos, eu viajo, eu me transporto, literalmente falando, né? Então, né, eu não coloco. Mas, então, essas sequências numéricas que a gente vai trabalhar agora, vai ser uma coisa leve, tá? Não precisa anotar, como eu falei, vou depois deixar a parte escrita para vocês. E depois dessa leitura, né, que eu vou fazer, e conforme vierem as intuições eu vou falar alguma coisa, a gente vai olhar o PRK e eu vou apenas falar sequências numéricas, não vou falar tipo audição musical 498-712-81949, só vou falar 498-712-81949, mas eu vou fazer uma velocidade mais rápida que me intuiu. Então a gente vai ouvir essas 23 séries numéricas como se fosse uma sinfonia, como se fosse uma melodia, um som, e vocês vão perceber nuances interessantes, diferentes. Nunca fiz isso, tá? Mas me intuiu. E eu sou muito intuitiva, como eu falo, eu gosto de fazer conforme o que me intui, tá? Então, se alguém tiver dúvidas, tá, gente? Desculpa, eu não estou conseguindo realmente saber como acessar vocês, né, de usar o microfone, eu já até liberei para quem está na sala, mas vocês podem comentar no último comentário, que eu já deixei o celular aqui aberto, então eu consigo olhar, tá bom? Tá? É para ser uma coisa participativa, e da próxima eu prometo que eu vou aprender isso, porque outra coisa, né, que eu parei de ter medo faz tempo foi fazer coisas que eu não sei, né? Não tem problema. Mas, assim, eu já não sabia mesmo, né? E o que eu aprendi, eu já aprendi, né? Então, dentro, né, desde a vinda do Dr. Cónive e da professora Elisabetta, nossa, aprendi a fazer postagens, mexer com Canvas, tudo bem que é um aplicativo facinho, mas, assim, tem que ir lá mexer, criar o meu site, configurar o site, montar o site, eu que fiz, né? E vir dar aula online, perder a vergonha, o medo, né? Então, assim, eu coloco isso muito, assim, na minha vida, sabe? De se sentir no coração, sabe? Aquela coisa saltitante. Mesmo assim, você fala, ai, meu Deus, né? Antes de entrar aqui, nossa, gente, eu fiquei assim, ai, suando frio, né? Mas não é de nervoso, né? Mas assim, ai, será que eu vou falar as coisas legais para as pessoas, vou trazer informação, né? Mas eu fico, né? Mas mesmo assim eu encaro. Por quê? Porque se eu sentir essa alegria no coração, essa vontade, né?
de fazer, eu vou lá e faço, né? E é dessa forma que a gente, e uma das formas, né, que a gente alcança, né, os nossos objetivos, né? E inclusive quando a professora Elisabetta veio ao Brasil, né, na época que eles vieram, meu consultório em São Caetano do Sul ainda estava fazendo, né, a obra e tal. Ela falou assim: Yu, você sabe como que você consegue alcançar as coisas? Eu, como? Ela falou assim: você simplesmente se joga. Aí eu olhei para ela, falei assim: é verdade, Beth, eu me jogo, entendeu? Me jogo, mas não assim, de qualquer jeito, né, gente? Vamos usar as tecnologias, vamos usar, né, o que vocês têm também, não é de qualquer jeito. Mas o tempo é agora, né? O tempo de cocriar, né? Não é, ano que vem, tudo bem que semana que vem, daqui a alguns dias, algumas horas, é ano que vem, né? Mas é a cada minuto, a cada segundo, né? A gente está falando de vida eterna, então, a cada segundo, a cada minuto, quando a gente cocria com essa alegria, com essa luz, né? Esse amor, não tem como mais para frente ser ruim. Mas eu faço, mas aí depois, sei lá, começam a aparecer muitas coisas, é porque a gente começa a cair fichas de tantas situações que a gente tapou, né? Com a peneira, né? Para não querer ver, mas estão aí, né? Então, de repente, às vezes, algumas pessoas, por isso que eu falo que o momento individual é pessoal, né? O mundo de cada um, né? Dentro do livro Métodos de Concentração, para aqueles que não sabem, eu já deixei aberto, né, o livro para acesso aberto, porque como no site tem muita gente que já coloca as informações incorretas, não estou falando de sublicenciados, professores, mas tem, né? Vocês sabem, então eu já deixei lá aberto no meu site, então vocês podem fazer. E as concentrações, o terceiro método, né, de cada dia, são belíssimas, né? São profundas reflexões, né, da nossa interiorização e da compreensão de que somos deuses e deusas, né? Porque assim, por que que a gente está aprendendo? Como Deus faz. Então, a gente é o quê? É Deus também, né? Então, cada um tem o seu mundo, cada um tem sua visão, e está tudo certo, né? Só precisamos entrar em harmonia, né? Então, com isso, a gente consegue ter, né, uma vida muito harmoniosa acontecendo. Vocês vão ver como tudo vai fluir de uma forma muito cristalina, muito tranquila, tá? Então, vou fazendo a leitura, tá? Para aqueles que já estudam, né, sabe que eu poderia chegar depois para a prática, eu só vou passar a sequência numérica, porque a gente já vai ter feito essa leitura do texto do Dr. Grabovoi. Não se preocupem, né, porque a descrição tem algumas partes que são um pouco complexas, mas o importante é que vocês recebam essa informação, tá? Algumas eu vou comentar, algumas não vou comentar, mas o importante é que vocês realmente tenham essa escuta ativa, tá? Não fiquem preocupados, meu Deus, eu esqueci essa sequência, esqueci esse número. Eu, para ser sincera, gente, eu não consigo memorizar nenhuma sequência numérica, eu tenho algumas poucas, assim, é que eu uso mais as outras tecnologias, né? Mas como eu sei onde acessar rapidamente, então, onde e qual acessar, então, para mim, eu também fico muito tranquila. Então, cada um tem o seu modo, só que não se preocupem em anotar, porque eu vou deixar para vocês, tá? Então, nesse momento, né, percebam essa introdução para realmente ancorar, né, essa compreensão. Deixei essa imagem, né, essa pintura que é do Dr. Grigori Grabovoi, tá, que está aí na tela. Então, é uma das formas de concentração também. Essa é uma das imagens que eu mais gosto, né, essa questão da luz, né, do brilho, do céu, das cores. Então, muito de trazê-la, tá? Enquanto eu estiver falando, vocês podem olhar para a imagem, se concentrar, tá? E tenham objetivo em sua mente muito clara, já realizado. Então, para aqueles que vão estar chegando e que não sabem como se concentrar, não é apenas falar as sequências numéricas e pronto, não. Precisa ter o seu objetivo em mente muito claro, fazer a concentração numérica, né, ou outra tecnologia, tá? No caso aqui a gente está fazendo a concentração numérica, né? E eu gosto muito de incluir a questão da percepção corporal, né? Porque
Eu falei, né, que no começo eu estava assim meio agitada e tal. Eu já estou bem no modo zen agora, né? Então percebam vocês como está o seu corpo como um todo, o estômago, a sua respiração, né? Como estão os músculos, né? Creio eu que já estejam mais relaxados, porque apesar de eu estar falando, estou fazendo também as concentrações aqui para todos nós, tá? Então vamos lá. Então, são uma série de 23 sequências, tá? E com a descrição, tá bom? Mecanismo de transformação de um propósito. 4896170193117. Transformação de um objetivo em motivo, igual ao mecanismo de mudança de motivo. Motivação intrínseca. 42168171919. Promove o indivíduo para uma ação com o objetivo de melhorar o seu estado de confiança e independência, contrariamente ao propósito externo a ele. Então, tenham em mente, se vejam confiantes, independentes, tá? Felizes, alegres. Motivação: 289-174218-319. A explicação racional por um sujeito das razões da atividade através de um apontamento para as circunstâncias sociais aceitáveis para ele e para o seu grupo de referência, impulsionado a escolher a ação dada, difere dos motivos reais de comportamento e atua como uma das formas de reconhecimento desses motivos. Coragem: 5986819-06888914. Uma qualidade pessoal expressa como a capacidade de agir de forma decisiva e proposital sob condições complexas ou perigosas, de controlar impulsos, de superar possíveis medos e incertezas, a capacidade de mobilizar todas as forças para a realização de um objetivo. Sua maior demonstração é o heroísmo. Então, para aqueles, né, que trabalham com terapia floral, acupuntura, práticas de meditação, vocês podem associar também a prática das tecnologias, né, do Dr. Grabovoi com as práticas das quais vocês já têm, tá? Pensamento, ideia: 928-688-714316. A unidade básica, molécula do pensamento. Nos pensamentos se expressa o processo de compreensão do mundo, compreensão das outras pessoas e de si mesmo. No fundo de um pensamento, há um reflexo de características fundamentais dos fenômenos, como sua semelhança e coesão no tempo e no espaço, etc. Pensamento. 8. 9888-418-704-319. Uma das mais altas manifestações psíquicas, o processo de atividade cognitiva de um indivíduo, o processo de modelagem de relações não ocasionais do mundo exterior, caracterizado pela reflexão geral imediata da realidade, análise e demandas de resolução de tarefas e formas de sua solução. As operações mentais distintas que o pensamento origina são formadas nesse processo constante, mas não é idêntico a elas. Pensar como um processo está intimamente associado ao pensar como uma atividade pessoal com habilidades de motivação. Talento, superdotação. 51514-31988. Combinação de habilidades qualitativamente especial, proporcionando sucesso no desempenho de uma atividade. Ação conjunta de habilidades que apresenta determinada estrutura e permite compensar a falta de habilidades separadas devido ao desenvolvimento de outras. 2. Habilidades gerais ou momentos gerais de habilidades, determinando o leque de possibilidades de um homem e o nível e peculiaridade de sua atividade. 3. Intelecto. Toda a característica individual de habilidades cognitivas e habilidades para aprender. 4. Complexo de propriedades, dons naturais, tipo de grau de expressão e particularidade das habilidades naturais. 5. Talento.
presença de condições interiores para realizações marcantes na atividade. O multissignificado do termo denota os multiaspectos do problema de toda a abordagem da esfera das habilidades. O talento, como característica mais geral desta esfera, requer um complexo estudo psicológico, diferencial e psicológico, e social e psicológico. É bem interessante aqui, né, pessoal, que eu vou lendo, também estou concentrando com vocês, e me veio muito essa questão, né, que eu falei do som de vocês, né, que eu já consegui unmute, né, que é tirar para vocês falarem, mas está sem som. Então, nos traz essas habilidades, né, para a gente trabalhar com coisas novas, né, e lá em cima também tem a questão da coragem, e também por isso que eu falo, nada é por acaso, também não é por acaso que eu estou aqui pela primeira vez usando essa plataforma, né, para desenvolver essas novas habilidades, né, então a gente não pode ter medo, né, a gente precisa ir fazer, claro, nada que não seja, não vai fazer nada que seja não seguro, né, para a gente e para os outros, mas essas coisas, como eu falei, se eu não faço é zero, né, tudo é melhor do que zero, tudo o quê? Tudo que a gente for fazer, mesmo que a gente, podia ter ficado melhor, com certeza, quando a gente terminar aqui, eu vou olhar, eu sempre olho novamente as minhas aulas para ver o que poderia ter melhor, sempre, claro, que podemos melhorar, mas é um passo de cada vez, se a gente não faz, não acontece nada, né? Então, eu fiquei meio que rindo até aqui internamente, né? Porque, como eu falei, conforme essas sequências, né, eu que escolhi, então tem muito a ver também com o momento que eu estou vivenciando, mas creio eu que vocês também, né, vão conseguir captar muitas informações, né, e vocês vão começar a ter muitos insights, né, daqui dentro de 21 dias, tá bom? Expectativa: 598-688-71601. Noção que expressa a capacidade de prever eventos futuros, uma das noções básicas da psicologia cognitiva. Sensibilidade de desenvolvimento, 5184-9593, inerente ao período de idade definida a combinação ideal de condições para o desenvolvimento de características e processos psíquicos definidos. A educação prematura ou tardia, correspondente ao período de sensibilidade do desenvolvimento, pode não ser suficientemente eficaz, o que tem impacto não benevolente no desenvolvimento psíquico. Fazendo um comentário aqui breve, né, em relação à questão, né, de expectativa, essas coisas, gerar expectativa gera ansiedade, né, então, por exemplo, a gente pode até, né, incluir, eu vou incluir a sequência numérica da ansiedade, porque eu ando muito ansioso, por coisas que não acontecem, Só que uma coisa, né, que me veio muito ontem, né, nos insights que eu também já venho aplicando, porque pensar uma coisa, né, fazer outra, e assim, quando a gente pensa e depois vai fazer, a gente começa a ver realmente muitas outras situações das quais a gente só no pensamento não via, né. Então, o que eu costumo fazer, né, para mim funciona. Eu tenho um objetivo, tenho vários objetivos, né, que sempre meus objetivos sempre são no nível macro, tá? Por incrível, quem realmente consegue fazer, se tivesse um aparelhinho para fazer a leitura, né, da minha mente, vocês veriam que eu nunca estou pensando, meu sonho é ter aquela casa com aquela piscina, meu sonho, eu não tenho isso, tá? Não que eu não quisesse, eu não queira, não é isso. Mas eu sempre estou pensando, né, com o que eu posso fazer para que eu possa contribuir cada vez mais, servir, né? Porque depois que a gente entende que a gente veio aqui para servir, né? Não servir de escravo, mas ajudarmos, né? A todos co-criarmos juntos, né? A crescermos juntos, isso dá uma expansão muito grande, né? E as coisas vão te encaminhando assim muito rapidamente, né? Então, eu acabo não tendo essa questão da ansiedade, porque toda hora eu estou em movimento de aprendizado, né? Então, por exemplo, eu intuio, isso aqui é uma parte micro, né? De vir aqui falar e tal. Mas, ao invés de eu focar, ai meu Deus, será que eu vou saber falar o que eu vou ter que falar, porque eu só estudei ontem, tipo assim, essas sequências, eu estou focando em como trazer, por que trazer, me concentrar, focar na parte da tecnologia, que é uma coisa mais braçal, né? Então,
depois, quando você vê, já chegou o tempo e você já vai estar preparado, né? Então, conforme as coisas grandes, né? Como eu falei no início, né? Hoje eu não vejo mais que coisa grande e pequena. Para mim, hoje lavar uma louça também é uma coisa muito grande, né? Apesar, não falo assim, não morro de amores, tá? Apesar perguntar se eu prefiro ficar estudando os livros do Dr. Grabovoi e ficar lá lavando louça, claro que eu, né? Não preciso nem falar, né? Mas sempre que eu estou lavando a louça, eu agradeço, porque significa o quê? Que teve movimento, que a família está presente, que as pessoas estão ao meu lado, que teve, né, baguncinha, que teve comida, que eu tenho água para lavar, né? E aí começa a vir gratidão, né? Então, a gente começa a mudar muito o modo como que a gente vê daquela situação, né? Isso é tipo um exemplo. Então, a gente pode olhar outros exemplos que incomodam e o que aquela informação está trazendo, né? Então, essa parte de expectativa, né? É importante que a gente sempre tenha os nossos objetivos, né? Que a gente já falou no início, a sequência, vocês podem, né, depois inverter a ordem, usar algumas, usar todas, né? Mas está sempre cocriando, né? E é isso que o Dr. Grabovoi nos fala, né? Da cocriação constante, a vida é eterna, né? É eterno, é contínuo. A sacada é a continuidade. Então, não é só, faz a sequência uma vez, eu vou ficar esperando. Tá, talvez assim no começo, como você já tinha praticado, esteja mais ou menos naquele ápice, aconteça, mas depois? Você quis muito comprar aquela casa, comprou, e depois? Como que você vai manter? Como que você vai harmonizar a casa? Como que você vai deixar ela bonita? Como que você vai mobiliar? Como que você vai, né, fazer a parte dos pagamentos? Assim, né, tudo. Todas as informações são importantes, né? Então, antes da gente chegar num desejo, a gente precisa já organizar todas essas situações para não chegar lá na hora e falar, e agora? Então, por exemplo, às vezes a pessoa sonha muito em comprar aquele carro e tal, não é que não possa. Mas aí tá, conseguiu, juntou, fez as tripas coração, fez e comprou. Mas e aí? Depois, tipo assim, não pensou que todo ano tem IPVA, carro novo tem seguro, né? Não estou falando que não possa ter, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é para pensar pouco, né? Eu sou bem meio mega mania, né? Mega tem uma palavra que é tudo grande. Eu gosto de pensar tudo grande, tudo grande. Mas enquanto nesse momento eu não esteja ainda preparada para tal, eu não faço, né? Não vou, como fala? Enfiar as mãos pelos pés, né? Assim que se fala, né? Porque depois tem as outras questões, né? Então, aí depois não sabe assim, IPVA, o seguro, Então, assim, isso é um exemplo bem básico, mas tem outras situações também. Eu quero muito trabalhar naquele emprego, mas aí tem crianças pequenas, não pensou, e agora? Como vai lá? Eu já declinei vários trabalhos e depois nem me chegavam mais. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloquei como objetivo meu, qualquer trabalho que eu faça, as minhas crianças têm que estar perto de mim, né? E eu não quero ficar longe delas, elas são crianças pequenas. Então, não vai ter um trabalho assim que vai me pedir para ir no exterior e largar as crianças. Não vai acontecer, porque a minha prioridade já foi objetivada, né? Então, quando vocês organizarem os sonhos de vocês e tal, já veja todas as questões, né? Os mais pontos possíveis. E é isso, com as concentrações, vocês vão ver que as coisas vão fluindo, né? Eu quero ter uma casa assim, tá? Você quer a casa mais alta, quer uma casa perto de escola, de mercado, quer numa rua Clive, quer uma casa assim. Quando você direciona todas as observações, vocês realmente vão encontrar essa casa, esse carro, essa situação de uma forma muito harmoniosa, tá bom? Aí agora, né, tem essa parte da audição musical, né, que eu já falei para vocês, vou fazer a leitura aqui. Audição musical, 4987-1281-949. Capacidade de distinguir os sons da música, de perceber, sentir e compreender o conteúdo das composições musicais e de tocá-las. O sistema composto complexo que desempenha uma função cognitiva e criativa. O sistema auditivo musical multicomponente é determinado pela composição dos sons musicais, pela estrutura, pela complexidade da estrutura e conteúdo da música e pela variedade de meios de expressão artística. Essa parte é bem interessante, né? Como eu falo, aqui as práticas
são as práticas minhas compartilhadas com vocês, para vocês terem as ideias, né? Não que é para copiar, ou se gostou, pode fazer, mas só se sentir no coração. Por isso, as práticas são individuais, né? Desde que com a tecnologia, né, sem distorção do Dr. Grabovoi. Mas, como eu já falei sobre a questão da música, eu tenho ouvido muito música clássica, né? Eu adoro. Eu fiquei muito tempo sem que ela fosse presente, sabe, no meu cotidiano, talvez pelo estresse, aí eu vou falar falta de tempo, não tenho tempo para isso, aquelas coisas, né, que a gente sempre murmura, né? E uma situação bem interessante que tem me trazido, né, é aquela coisa também bem intuitiva. Tudo bem que tem aquelas configurações de algoritmos no YouTube, né, mas vem assim, eu tenho ouvido muito a pianista Yuja Wang, ela é até chinesa, eu nunca tinha ouvido falar, depois quem quiser depois ouça, se gosta. Ela tem uma energia assim muito forte, assim, ela traz uma coisa assim muito dela, assim, para mim está sendo muito forte. E com isso esse movimento tem me trazido muita inspiração para algumas coisas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é para a gente apenas fixar só na sequência numérica, só aqui nas palavras, mas quais informações que elas vão trazendo, e a gente vai juntando a informação, por exemplo, vou vendo a informação e falo assim, nossa, será que eu perdi essa energia, né, da Yuja, assim, no palco, a coisa dela, será que eu perdi essa paixão? Eu fico me perguntando, sabe, que vem situações, ou eu preciso melhorar nisso, né? E aí, com isso, a gente começa a harmonizar nossas situações, tanto internas quanto externas, tá? E, Cléo, seja bem-vindo, tá bom? Não sei se é Cléo. Obrigada. Oi. Então, bem-vindos. Então, e aí a outra sequência numérica interessante, né, que eu falei que apareceu, né? Quer dizer, não apareceu, né? Mas, enfim, eu fui passando assim, como se eu estivesse folheando, foi escutativa, né? Que eu falei agora no dia 8, né? 598481219317. Processo de escuta, típico da alta atividade de percepção intencional e da participação subjetiva do indivíduo na situação de comunicação. Inclui 1. Percepção das informações da fala oral no nível sensorial. 2. Extração de sons sinalizadores na construção de palavras e reconhecimento dos mesmos no nível perceptivo. 3. Definição de uma frase e de todo o significado da mensagem no nível cognitivo. A percepção do sentido ouvindo ativamente depende das características pessoais individuais de um ouvinte, em primeiro lugar, da flexibilidade do pensamento e da personalidade acerca. Achei muito interessante quando eu vi isso, né? Porque lembra no começo que eu falei, né, que quando tocava música com frase, eu nunca ouvia a frase, né? O som eu entendia tudo, os instrumentos, mas eu nunca memorizava as palavras, né? Aí, quando eu ouvi aqui, eu tive que rir, né? Então, aqui eu li aqui, o que me chamou muita atenção, que eu falo assim depois, como eu vou deixar o texto para vocês, essa parte que o Dr. Grabovoi colocou aqui, flexibilidade do pensamento e da personalidade, né? Eu pensei, gente, será que antigamente, naquela época, ela era bem inflexível para algumas coisas, era muito metódica, eu fui lá ver, né? Bem interessante. E aí, o que a gente pode fazer, gente? A gente pode ir também, né, usando a nossa linha de tempo, né? Menos infinito e mais infinito, né? E aí, para aquele tempo, se você, no meu caso, assim, né, eu estou falando da parte da música, ou na época eu podia ir aos meus 7 anos e colocar essa informação, essa sequência numérica 598481219317 para essa criança Yu pequena aos 7 anos, né? E aí vocês vão ver como que dá uma explosão, né, de energia, de informação de lá para cá, né? Por isso que quando fala que a gente
também, claro que depois, né, quando a gente estiver bem evoluído como o Dr. Grabovoi, a gente vai literalmente também ir para outros planetas com esse nosso corpo físico, ele fala isso nos livros, ir ao passado com esse corpo físico também, mas no momento eu vou, né, na parte mais espiritual, né, pela consciência, enfim, eu faço essas, né, essas viagens aí, e é incrível, né? Ou também situações não legais que eu tive em 2021, né? Eu, do nada, entre aspas, como eu falei, não existe do nada. É do nada porque eu não tinha percebido antes, né? Talvez. E aí acabei me hospitalizando, então eu coloco as informações necessárias que eu preciso daquele momento, então volto lá e coloco, né? Porque, na verdade, não existe passado, presente e futuro, né? Ou a gente também pode trabalhar no futuro, né? Trazer informações do futuro para cá, ou daqui você envia informações, tá? Então, isso me incluiu de falar para vocês, né? E eu fiquei rindo, né? De mim mesma. E eu acho que é isso, né? Como eu falo, precisa ser de um modo também mais lúdico, né? Eu sei que tem muitas coisas que nos aborrecem e tal, mas tudo é aprendizado, tá? Então, eu fiquei rindo muito de mim. Sonho, distorção. 5483-1721949. Processo e produto da mudança de pensamentos oníricos sob a influência parcial da censura onírica. Seu principal meio é misturar. Compatibilidade de grupo. 549-318-497. Índice sociopsicológico de coesão grupal reflete a possibilidade de comunicação sem conflitos e coordenação das ações de seus membros em condições de atividade conjunta. Consenso de grupo. 548-491-49718. Unidade de pontos de vista, que caracteriza pessoas unidas em um grupo. Essas duas são bem interessantes, porque graças que, né, no meu cotidiano, eu não tenho problemas em relação à compatibilidade de grupo, consenso de grupo, primeiro porque sou autônoma, né, então, se única compatibilidade e incompatibilidade seria eu comigo mesma, que também já é uma pessoa bem complexa, eu. Mas, quando a gente realmente cada vez mais, a gente se torna mais eu de verdade, né? Eu como eu sou, não eu como quiseram que a gente seja, que foi co-construída, seja em crenças, paradigmas, mas eu de verdade. As pessoas que ressoarem, elas vão se aproximar. As pessoas que não ressoarem vão se afastar. A gente sabe disso, né? Então, que nem vocês aqui na sala, tem uma, assim, afinidade com vocês muito grande, né? Eu gosto, né, vocês, cada um que vai chegando, sabe o quanto que eu gosto de conversar com cada um. Eu não gosto nada de fast food, fast conversa, fast aula, eu não gosto, né? Então, até às vezes para lecionar, por exemplo, aqui ia ser uma coisa rápida, né? Já estamos em quase uma hora, mas eu também estou de boa, né? Vou deixando fluir no tempo que deve ser. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas, então, eu gosto, né? Então, as pessoas que vão chegando, até também nos consultórios, as pessoas, é tudo por ressonância. Então, eu tenho muita paz, né? Muita tranquilidade nisso. Mas e eu que trabalho, tipo, numa empresa, no corporativo, o que eu faço? Porque, né, no mundo corporativo, você pode fazer as concentrações, né, para as pessoas no grupo, onde que te incomoda mais, por que aquela situação te incomoda tanto, né? O que você pode harmonizar, você vai ver que o externo vai harmonizando, ou mesmo que lá continue, você vai ver que vão aparecer muitas oportunidades fora desse grupo, num outro muito melhor para você, porque como você se capacitou, se desenvolveu, se auto-melhorou, você não, aquele grupo continua querendo ficar assim, você naturalmente vai ser expulso ou expulsa. Né? Então, às vezes, a gente é expulso, entre aspas, ou expulsa de lugar, a gente quer chutar, quer xingar, mas depois você olha para trás e fala, nossa, graças a Deus, né? Agradeço tudo que aprendi, mas hoje eu estou onde eu tenho que estar agora, né? Então, eu tenho meus objetivos, onde eu preciso estar, onde eu desejo estar para ser mais útil, né? Para fazer o que eu tenho muitos projetos aqui escritos, muitas coisas aqui para desenvolver com vocês. Mas nesse momento eu estou muito tranquila, porque está conforme tudo tem que estar no momento, né? E a gente vai desenvolvendo e as coisas vão
acontecendo também de acordo com o nosso aprimoramento, né? Nosso refinamento, tá? Então, isso são sequências numéricas bem interessantes também, agora no final do ano, né? Família, essas coisas também, tá? Formação de metas, 818-91894-816481. Processo de produção de novas metas na atividade humana, uma das manifestações do pensamento. Acontece de forma involuntária e voluntária, sendo caracterizada por dinâmica temporal. A base da formação de metas para o homem é a atividade laboral sujeito material, visando a transformação do meio ambiente. Tá? Então, isso também é bem interessante, né, para o que a gente quer desenvolver. E compartilhando mais uma situação que eu estou aqui, eu estou no computador, coloquei o tablet e o celular, né, para caso vocês queiram mandar mensagem aqui para olhar, né. E eu costumo, né, gente, sempre imprimir em papel, porque papel a gente já está acostumado, né, e é estático, não vai sumir, por exemplo, tablet pode, sei lá, acabar com bateria, se bem que eu olhei, né, sei lá, pifar, alguma coisa, mas eu não estou na minha casa tipo, aqui não é muito prático essa coisa de imprimir e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer dessa forma mesmo e vai dar tudo certo, né? Então, a gente precisa realmente, como eu falo, às vezes superar nossas crenças limitantes, medo do novo, né? Então, estou super curtindo aqui, primeiro porque não precisei gastar papel, né? Porque eu estou aqui no tablet, né? E está desenvolvendo de forma bem tranquilinha, né? Então, isso é uma partilha da minha prática a partir do momento que eu resolvi fazer essa live. Olha quantos processos já aconteceram comigo, né? Então, vocês vão perceber, e a sacada é essa, tudo que vem acontecendo, não julgar, sem julgamento, principalmente, né, para consigo mesmo, para consigo mesma, né? E o que eu posso fazer para melhorar, né? E se não conseguiu daquela vez, beleza, como eu posso fazer, qual a informação que eu não estou acessando, né? E aí vai e faz, né? E tudo certo, né? Agora, a gente vai entrar em algumas sequências numéricas muito interessantes. Eu sempre falo muito interessante, porque para mim tudo é muito interessante, eu adoro, né? Sou suspeita de falar. Mas, né, as pessoas que ressoam mais comigo, geralmente são pessoas mais sensitivas, mais sensíveis, né? E aí, eu folheando, né, digitalmente, né, nos dois livros, encontrei essas sequências numéricas, né, de sensibilidade que acho que vão ajudar muito a vocês, tá? E, inclusive, eu fiquei pensando também sobre essa questão, porque atualmente eu estou morando em São Paulo, né? E eu agora estou no Rio de Janeiro, agora que eu falo 29/12/2023, 11h56, né? Estou visitando meus pais. Eu sinto, né, essa diferença quando eu saio de onde eu estou, de uma cidade, no caso eu moro em São Caetano, e venho para cá, para Rio de Janeiro, né? Ou, por exemplo, quando eu passo lá de São Caetano para São Paulo, capital, eu sinto. Ou eu entro, tipo, de uma casa para outra, eu sinto, tá? Acredito que muitos de vocês também têm essa questão dessa sensibilidade, a questão, né, dessas frequências, vibração, né? E desde que eu comecei a estudar, né, os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, eu melhorei muito nisso, porque eu parecia tipo uma bipolar, gente, juro para vocês. Tipo, eu tô bem, aí vai para um lugar, passa mal, sente as dores, aí sente mal-estar. Inclusive, aqui tem uma sequência numérica, né, que eu vou aqui falar para vocês, que fala sobre a sensação até, às vezes, náusea, tontura, coceira, às vezes, para mim, dava diarreia. Então, cara, de verdade, muito difícil isso, né? Claro que eu não estou falando, né, que as pessoas que têm não vão procurar seus médicos, né, seus terapeutas, pelo amor de Deus, não deixa de tomar os medicamentos, não estou falando isso. Mas, como eu já venho trabalhando nesse sistema de autodesenvolvimento em mim, desde 2006, né, que começou a cair algumas fichinhas, né, ainda está caindo hoje, né, mas, assim, comparado, eu já estou muito melhor que naquela época em relação a entender muitos processos, né, mas graças que hoje eu estou muito bem, né, então lá em São Caetano, quem é de São Caetano
sabe que tem torres de alta tensão na cidade, né? Eu passava de carro assim, me dava ânsia de vômito, tontura, só de passar de carro, sabe? Por debaixo dessas torres de alta tensão, né? Então, hoje não me acontece mais. Por quê? Porque eu já faço as concentrações de vida eterna para os objetos, para as informações. Então, cada um de nós somos pontos de luz, né, em cada local do planeta Terra, tá? Não é à toa, não é aleatório onde cada um está nesse momento, entendam isso, tá? E se quando a gente cumprir a nossa missão, a gente vai para outro ponto, né? Então aproveitem, né, o momento que vocês estão aí, onde vocês estão, e procurem observar mais, né? Porque quanto melhor fica para o todo, melhor com certeza fica para nós, né? Porque a gente é o todo somos nós, tá? Então vou fazer aqui a leitura, né? E como eu falei, vou deixar depois para vocês, então vocês podem usar bastante, né? Vocês vão perceber essa diferença. Vocês podem usar essa sequência numérica, né? Depois reassistir essa aula, ou depois escolher algumas que chamaram muita atenção, ou bem específica para esse caso. Aí, verdade, eu também tenho essa sensibilidade subjetiva, né? De dor, de sensação, né? Mas, claro, não sendo alguma doença, tá, gente? Aí vocês têm que, né, cada um tem que ter consciência e saber do que está fazendo, tá? Pela sua responsabilidade. Mas realmente existem essas questões, né? De questão de mais. É por isso que a pessoa fala, aqui tem uma energia ruim, aqui tem uma energia boa, né? Mas fica muito subjetivo, né? E com os trabalhos do Dr. Grabovoi eu consegui melhorar muito isso, muito. Mas como? Não apenas trabalhando em mim, mas principalmente no externo, no todo, né? Porque, como eu falei, se está difícil eu fazer a leitura em mim, internamente, né? Seja por bloqueio, seja porque eu não quero ver, seja porque eu esteja procrastinando, mas a situação externa é o reflexo do interno. Então, se está acontecendo direto, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque o desconforto é meu, né? Então, vocês vão poder usar e vão poder sentir muita diferença, e depois vocês podendo, eu gostaria de ouvir as partilhas também, tá? Então, vamos lá. Sensibilidade à vibração. 561 9178 199 4816 10491. Sensibilidade à influência da vibração na pele. Supõe-se que seja a forma de trânsito entre a sensibilidade tátil e auditiva. Ajuda a perceber a influência na faixa de 1-5 Hz. A sensibilidade mais alta é relativa a impulsos de 200-250 Hz. A sensibilidade à vibração é mais desenvolvida nas partes distais dos membros, por isso é possível ensinar surdos. Sensibilidade nociceptiva. 5163-1982-198491. Sensibilidade permitindo ao corpo reconhecer a influência maliciosa. Esse tipo de sensibilidade pode se apresentar subjetivamente na forma de dor ou na forma de diversas sensações interoceptivas como azia, náusea, tontura, coceira, torpidez. Sensibilidade protopática. 561-918-97548. Uma forma de sensibilidade cutânea típica da fase de recuperação após um trauma na superfície da pele, quando um ligeiro toque na pele não provoca qualquer sensação ou surge uma sensação de dor, tá? Então, essas 3 sequências numéricas são bem relativas a isso que já falei para vocês anteriormente, né? E é interessante vocês também praticarem a clarividência de controle, ou a intuição, ou a outra forma espiritual de avaliação que vocês têm, ou se você é radiestesista, você também pode, né? Mas conforme, na verdade, a gente vai praticando 24 horas, a gente se torna isso se torna nós. O que é isso? Essas tecnologias, né? Inclusive, até falei agora no dia 8, na palestra, para aqueles que não participaram, né? É só se inscrever, dá, que foi uma palestra mundial, né? Assim, online, né? Todos os palestrantes, cada um no seu idioma,
Dr. Grabovoi fala que depois o que a gente pensa já realiza, né? Mas, claro, para que o que a gente pensa realiza, a gente tem que ter tido antes o estudo, a prática, né, o controle, né, e as vivências, e aí aquilo já ficou fixado, né? Então, você já, meio que hoje, na verdade, eu não, como que eu posso dizer? Não é que eu não faço as concentrações, tá, pessoal? Mas a minha concentração é meio que junto com o meu pensamento. Eu estou pensando, então, por exemplo, eu preciso, nossa, melhorar isso. Aí eu já pego um livro, leio lá, já faço. Eu preciso melhorar isso. Aí eu já vou com ação física mesmo, né, braçal, né, mexer, e vou lá resolver. Então, a concentração, ela está muito ativa, né? Então, praticar os ensinamentos é ação, tá? Vai ficar sentado, não adianta, não vai repetir 1000 vezes, não vai adiantar. Eu até tenho vídeos anteriores, antigos, eu falo, se você acredita que repetir 1000 vezes funciona, então repete as 1000 vezes, porque senão para você não vai funcionar. Para mim, a partir do momento que eu falei uma sequência numérica, finalizei, para mim já está feito, né? Mas isso né? Então, vocês podem perceber que tem muitos processos das quais a gente precisa se desvencilhar, processos de quê? Crença, paradigma, de limitação, né? Então, a gente vai depurando, a gente vai melhorando assim mesmo, estudando os ensinamentos da Grabovoi, tá? Agora, já quase finalizando, tá? Sentido, sentimento, 916-918-8179-4889149. Uma das principais formas de experiência da própria atitude em relação às coisas e fenômenos da realidade, que são as experiências emocionais nas quais a atitude do indivíduo estável em relação a objetos ou processos definidos do mundo exterior é reproduzida. Amor, 888-412-1289-018. Imaginação criativa, 521961070743112. Salvação, harmonização e garantia de vida eterna a todos, 8979489, tá? Então, essas foram as sequências. Oi, Gláucia, seja bem-vinda. Essas são as sequências numéricas, tá? Que eu fiquei de passar, né, para vocês. E para aqueles que estão chegando, podem ouvir depois com calma, tá? Não precisa se preocupar em anotar, que depois eu deixarei por escrito dentro da página aqui, tá? E vou agora, como eu falei, compartilhar com vocês o PRK, tá? E eu vou apenas, não vou fazer comentários, vocês tenham em mente o objetivo de vocês, né? E deixa eu ver como é que faz isso. Tá. Vocês tenham bastante consciência e foco, né, no objetivo de vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Não consigo. Acho que dá para ver, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor aqui um pouquinho. Acho que ficou melhor assim, né? Foque no objetivo, tá, de vocês. Eu vou apenas fazer a leitura cabo a rabo de todas as sequências que a gente trabalhou até agora, tá? Como eu falei, me veio essa intuição de fazer dessa forma, vai ser bem divertido, mas como eu falo, com responsabilidade, né? Eu falo divertido porque precisa ser uma coisa alegre, fluídica, livre, né? No sentido de leveza, tá? E eu também nunca fiz, na verdade, nunca fiz assim, né? Ensinando, assim, né? Gravando. Mas eu já fiz comigo, eu faço direto quando eu preciso de trabalhar sequências numéricas para restaurar alguma parte do corpo físico, né? Então, o livro que eu uso muito é o Restauração do Organismo Humano pela Concentração em Números, né? Do Dr. Grabovoi, aquele que eu fiz o curso, que tem algumas pessoas daqui da sala que fizeram o curso, né? Que é aquele livro que tem o nome das doenças, né? Então, quando eu sinto que eu tô meio, assim, esquisitinha,
Esquisita eu sempre sou, gente, mas assim, vocês entenderam, né? Tipo, esquisito, algum incômodo, né? Alguma coisa assim. Eu falo que eu sou esquisita de diferente, tá? Mas eu não me importo, porque a gente tem que ser o que a gente é, né? Porque assim a gente consegue desempenhar o que a gente veio fazer, né? Cada um tem sua missão, e a gente vai somar também com aqueles que ressoarem, né? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, como eu vou falar com vocês, quando eu estou nessas situações que eu preciso, que eu sinto que eu preciso das sequências numéricas. Então, pego o livro, né? Aí, vamos supor que eu pegasse o livro, eu estou com questão respiratória, doenças respiratórias, né? Aí eu vou lá na seção, no capítulo de página 27, de partes respiratórias, né? E aí vou, como eu já estudei o livro, tá, gente? Eu nem leio para que é. Eu só pego as sequências numéricas e vou fazendo. E imediatamente eu já sinto muita diferença, sabe? No meu corpo e tudo, tá? Então, frisando novamente, não é para que a pessoa não vá no médico, que pare de tomar seus medicamentos, né? E que pare de se cuidar, não é isso. Mas vocês vão ver, né, como isso muda muito rapidamente, né? E eu trabalho, né, para aqueles que não sabem, eu trabalho com terapias naturais, eu sou formada em naturologia, então sou naturóloga, acupunturista, trabalho com terapias naturais e eu mesma, eu não tomo medicamento alopático porque me faz mal, né? 10 gotas de Novalgina para mim já é uma bomba, né? Então imagina. Mas eu me conheço, eu sei do meu corpo, eu trabalho com isso, né? Eu desenvolvo isso desde 2006, né? Então, eu estou sob minha responsabilidade. Mas cada um precisa saber, né? Se nesse momento, nesse momento eu não queria tomar, eu atendo, sabe, gente, muitas pessoas, nesse momento eu não queria tomar mais remédio, mas você não pode largar assim, mas você pode fazer as sequências numéricas para agradecer aos medicamentos, para tirar os efeitos, né? Aqueles efeitos, né, colaterais, né? Então vocês podem fazer isso, né? E tem tecnologias para isso, né? Uma tecnologia que eu gosto muito, que eu sempre passo, que o Dr. Grabovoi, ele não falou isso, mas eu usei isso muito na prática e eu passo para as pessoas, foi a sequência numérica que ele passou, estou tentando achar aqui para vocês, da questão da vacina, do Covid, né, de harmonizar efeitos secundários de novas vacinas, 2487498, tá? Vocês podem fazer em medicamentos, sessões de quimioterapia, tem também algumas pedras, né, muito boas para isso, mas essa sequência numérica trabalhei bastante, né, com as pessoas das quais eu atendo e as pessoas tiveram resultados muito bons, tá? Ou outras que vocês intuíram, o 214542, né? Que é para ressurreição, regeneração, restaurar objeto, né? Então você restaura, você insere informação de vida eterna para aquele objeto, né? Então, na verdade, a gente está incluindo informações de vida eterna, né? De todas essas informações para esse objeto, né? Então ela entra diferente, tá? Então sempre a gente tem o que fazer, tá? Nunca fale, eu nesse momento eu não posso. Não pode ou não quer nesse momento? Tudo bem, sem julgamento, mas não pode, a gente sempre pode, tá? Então, fixem, tá, no objetivo, como eu falei, eu vou estar aqui também com meus objetivos, que sempre é a nível macro, tá? E porque a gente entende que enquanto, né, tiver uma pessoa sendo abusada, seja de qual forma, né, verbal, física, ou que não tenha comida em casa, que não tenha um lar, que não faça o que goste, né, que não seja ela, todos nós, a gente sofre junto, né, então, eu sempre gosto de fazer no macro, tá? Vocês podem focar no macro, focarmos também, tá, para essa paz, né, mundial, né? Mas a paz mundial começa no coração de cada um de nós, né? Então vamos lá, tá? Como eu falei, apenas sequências numéricas, né? Para a gente fazer esse trabalho e finalizarmos. E aí, né, vocês podem, eu vou falar rápido, então acho que vai ficar difícil, tipo, uma forma de concentração é tipo, o número, se eu falar 7, vocês olham 7, olha para cá, se eu falar 6, olha para cá e olha para cá, mas como eu vou falar de modo rápido, né, intencional,
Vocês podem ir começando com a lente menor, rodeando o sentido anti-horário, tá? O tempo de vocês, tá? Se cansar, não olha o PRK, se quiser voltar, olha, mas escuta ativa, né? Objetivo claro em mente, tá? Coração tranquilo. Perceba o corpo de vocês, creio que tá todo mundo um pouco assim, já de boa, eu tô super zen, como se eu tivesse assim, sabe? Acabado de ter uma noite muito tranquila de sono, assim, bem de ai meu Deus, revigorante, filho, de revigorar, né? E até, inclusive, depois dessas práticas, vocês vão ver como alguns, de repente, talvez sintam sono normal, não tem problema. Se dormirem aí, capotarem aí, não tem problema. Mas vocês vão sentir bastante fluência de energia pelo corpo, porque o Qi está fluindo aí, tá? Então, vamos lá. 489-617-019-317. 42-168-17-1919. 289-174218-319. 598-6819-06-888-914. 928-688-714316. 8-988-418-704-319. 519-514-31988. 598-688-71601. 5184-9593. 4987-128-1949. 5984-81-219317. 5483-172-1949. 549-318-497. 548-491-49718. 818-918-9481-6481. 561497589. 9172-18941. 561-9178-19948-1610-491. 5163-19821-98491. 561-918-97548. 916-918-81794-889149. 888-412-128-9018. 52196-1070-74312. 8979489. Cada um vai finalizando. Viram, pessoal? Foi bem diferente, né? Para mim foi, no final, compartilhar, como fala aqui, é compartilhar as minhas práticas, né? Sabe, assim, final do ano tem aqueles fogos de artifício, sabe? No final eu vi isso, assim, aquela luz branca prateada, aquela coisa alegre, todo mundo comemorando em conjunto, sabe? Aquela comunhão, sabe? De alegria, amor, né? Todo mundo feliz, satisfeito, eu vi isso, tá, gente? Então, vamos manter, né, essa frequência, essa energia, essa vibe, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Infelizmente, pelo som de vocês, eu não estou conseguindo ouvir, né? Eu não estou conseguindo ouvir. Mas se quiserem gravar áudio, né? Ou aqui, né? Ou escrever, né? Podem escrever. Mas creio eu que está todo mundo um pouco meio
meio fora, né, da caixinha. Ai, Cris, você relaxou bastante, dormiu, né? Beleza, muito bom, né? Você sabe a aula do Dr. Konev, nossa, quando eu assisto assim, ele veio aqui no Brasil, né? Algumas pessoas participaram ao vivo, e aí teve uma parte lá, e eu estava como organizadora, eu sentava bem atrás para olhar, né? Para ver se alguém precisava eu fiquei mais atenta para dar suporte que eu estava organizando, mas tinha um momento, gente, que eu não aguentava, não conseguia segurar. Teve um momento que eu, de verdade, eu abaixei a cabeça, eu dormi, né? Eu não aguentei. E aí depois, né, assim, levantei assim no susto, né? E aí o professor Cone falou assim: "Ah, muito bem, a concentração de vocês, assim, eu vi, e eles estavam realmente ajudando a trabalhar na harmonização e processo de cura dos alunos, né? Porque o doutor Grabovoi estava presente também, né? Vocês sabem que eles não precisam estar presente fisicamente, né? Então ele passava também instruções, olha, esse aluno e o doutor Cônego também está bem avançado, né, nos ensinamentos. E eles estavam vendo o que a gente estava concentrando, gente. Eu fiquei assim, gente, o que ele estava vendo de mim? Eu estava dormindo, não sei nem o que eu estava vendo, sabe? Então, assim, isso é um comentário até interessante, que desde pequena eu sempre tinha certeza que as pessoas podiam ler nossos pensamentos, né? E a gente pode também, né? No sentido de sentir a frequência, sentir a vibe, né? E por isso que eu falei, a questão de palavra para mim não é muito necessário, né? Tanto é que eles vieram, a Beth até fala português, o Dr. Cônico curso, mas a gente se entendia muito bem no silêncio, né? Não precisava falar em palavras. Então eu tenho uma facilidade em relação a isso, né? Então não tem problema, né? Que eu quis dizer, se dormirem na aula, continuaram recebendo as informações, tá? E eu que agradeço a participação de vocês, tá bom? E eu vou deixar gravado aqui e conforme for intuindo, eu venho aqui falar com vocês e desejo a cada um de vocês feliz 2024, feliz todos os dias, né? Feliz vida eterna para todos nós, tá bom? Gratidão, 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 tá? Até, tchau, tchau.